Querido amigo, querida amiga, a paz de Cristo está entre nós. Neste momento que nos reunimos, que bem disse ele, aonde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali também estarei. Vamos vibrando intensamente em nossos corações, em nossas mentes. Vamos aquietando o nosso corpo físico e vibramos intensamente para o nosso lar. Pedimos a presença do nosso anjo de guarda para que ele esteja conosco nesse momento importante de nossas vidas e que os mensageiros de Jesus também possam estar conosco, que nossas orações possam ser levadas para todos aqueles que mais necessitarem, que nossas orações possam ser levadas às pessoas que agora estamos pensando nelas, para que essas orações cheguem até elas com muito carinho, com muito amor, e que possa sarar feridas, seja feridas do coração, seja feridas do corpo físico, que possa acalentá-las, dar ânimo, incentivo para seguir em frente, que possa aumentar a fé, a perseverança, e tudo isto para que esteja junto conosco neste momento que estamos com Jesus, o nosso Mestre. Vamos vibrando intensamente para todos aqueles que estão em sofrimento, seja nas prisões, nos hospitais, em qualquer lugar que nossas orações possam chegar. Que essas nossas orações possam curar as pessoas que estão com ódio, as pessoas que trazem maledicência, as pessoas que ainda estão no erro, que um dia, com certeza, chegará o tempo que ela estará com Jesus em seu seio. Elevemos nosso pensamento a Maria, Mãe de Jesus, pedindo ela que cubra sobre nós com seu manto sagrado, com sua ternura, com seu amor, com seu carinho. E com Maria nós vamos até o Mestre Jesus. Nossa gratidão a Jesus pelo seu Evangelho de luz, que nos tira das trevas e nos traz para a luz eterna e feliz. Jesus que nos ensinou a como orar ao Pai, nosso Criador. Vamos mentalizando Jesus numa cúpula dourada, refletindo a sua luz, junto com Maria, sua mãe, e vamos juntos orando ao nosso Pai e Criador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, ó Pai, assim na terra como no céu.
E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros e tentações, livrando-nos de todo o mal, que assim seja. Assim, envolvidos por este amor do Cristo, de Nossa Senhora e de nosso Pai, pedimos a permissão de Jesus, de Maria e de Deus, nosso Pai, de nossos benfeitores espirituais, do nosso mentor, para que possamos dar o início desse nosso encontro semanal, oração no lar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa oração no lar. Hoje, com a lição A Razão da Dor. Raquel, antiga servidora da residência de Cusa, ergueu a voz para indagar do mestre por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo. Não era o homem criação de Deus? Não dispunha a criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Jesus fitou na interlocutora o olhar firme e considerou: a razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são famílias de Deus que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Alguns instantes se ecoaram mudos e o mestre voltou a ponderar. O excesso de poder favorece o abuso. A demasia de conforto, não raro, traz o relaxamento. E o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Reparando, porém, que a assembleia de amigos lhe reclamava explicação mais ampla, elucidou fraternalmente. Um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou à própria conta um homem comum, desde o nascimento. Ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros e os músculos, a sorrir, a repousar e a asilar-se nos braços maternos. Sem afastar-se do protegido, dia e noite, deu-lhe as primeiras lições da palavra e, em seguida, orientou-lhe os impulsos novos, favorecendo-lhe o ensejo de aprender a raciocinar, a ler, a escrever e a contar. Afastava-o, hora a hora, de influências perniciosas ou mortíferas de espíritos infelizes que o arrebatariam, por certo, para o sorvedouro da morte. Soprando-lhe ao pensamento ideias iluminadas, aos clarões do infinito bem,
através de 1000 modos de socorro imperceptível, garantiu-lhe a saúde e o equilíbrio do corpo. Dava-lhe medicamentos invisíveis por intermédio do ar e da água, da vestimenta e das plantas. Vezes sem conta, salvou-o do erro, do crime e dos males sem remédio que atormentam os pecadores. Ao amanhecer, o pajem celestial acorria atento, preparando-lhe dia calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a alimentação e o pensamento, vigiando-lhe os passos com amor para melhor preservar-lhe os dons. Ao anoitecer, postava-se-lhe à cabeceira, amparando-lhe o corpo contra o ataque de gênios infernais, aguardando-o com maternal cuidado para as doces instruções espirituais nos momentos de sono. No transcurso da vida, guiou-lhe os ideais, auxiliou-o a selecionar as emoções e a situar-se em trabalho digno e respeitável. Clareou-lhe o cérebro jovem, insuflou-lhe entusiasmo santo rumo à vida superior e estimulou-o a formar um reino de santificação e serviço, progresso e aperfeiçoamento no lar. O homem, todavia, que nunca se lembrara de agradecer as bênçãos que o cercavam, fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Ele, que retinha tamanhas graças do céu, jamais se animou a estendê-las na terra e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de que fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor. Quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, menosprezando a lei do amor universal, que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, gesticulou, revoltado, contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Aflito, o anjo guardião procurava levantar-lhe o ideal de bondade, quando um anjo maior se aproximou dele e ordenou que o primeiro dissabor do tutelado, endurecido por excesso de regalias, se convertesse em aflição. Rolando mentalmente de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai na criação. Finda a historieta, esperou Jesus que Raquel expusesse alguma dúvida, mas, emudecendo a servidora, dominada pela meditação que os ensinamentos da noite lhe sugeriam, o culto da Boa Nova foi encerrado com ardente oração de júbilo indefinível. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós com a lição A Razão da Dor. Permita-me fazer alguns comentários. Nesta lição, inicia dizendo que Raquel estava junto ao mestre, na reunião que sempre faziam, e ela
perguntou a Jesus por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo. Ela questionou que o homem não era criação de Deus, não dispunha também a criatura o abençoado concurso dos anjos, isto é, a ajuda dos anjos guardiães, não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Essas colocações de Raquel, ela dizia por que a dor se convertia em aflição, por que precisava da dor em nós todos, homens aqui encarnados. E ela questionava dizendo que o homem era a criação de Deus e tinha o abençoado concurso dos anjos, ajuda dos anjos guardiães. E também o próprio céu velava pelo destino da humanidade. E Jesus fitou na interlocutora e considerou firme. A razão da dor humana procede da proteção divina. Nesta frase, a gente já entende que a dor é necessária porque ela é uma proteção divina. E nós vamos ver por que ela é uma proteção divina. Ele diz que os povos são famílias de Deus, que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. Jesus informa para Raquel que os povos são famílias de Deus. E ele está bem atento a essas questões dos seus grandes rebanhos, para que pudessem todos seguir em direção ao alto. Ele diz ainda que a terra é o caminho para que isto aconteça, que a luta que ensina e edifica é a marcha. E também o sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Nos informa Jesus que todos nós vamos evoluir, nós vamos para o alto. E que a terra é o caminho. Nossa terra, aqui onde vivemos, é o caminho pelo qual nós vamos trilhar esta evolução. E disse que a luta que ensina e edifica é a marcha. Em outras palavras, nós temos que marchar com luta e aprendendo e edificando. E diz ainda que o sofrimento é sempre o aguilhão, ou seja, o sofrimento ele desperta as ovelhas distraídas. E essas ovelhas distraídas são nós, uma grande maioria da população, que ficam distraídos com as coisas materiais, não se pensa nas coisas espirituais, não se pensa em amar o próximo, pensa somente no egoísmo. Nesta outra parte, ele diz: o excesso de poder favorece o abuso. A demasia de conforto, não raro, traz o relaxamento. E o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Jesus nos informa que quando nós temos um excesso de poder, sempre acaba ocorrendo o abuso de nossa parte, por este excesso de poder que nós temos. E quando nós temos em demasia o conforto, nós também ficamos relaxados, ficamos sem fazer nada. O pão que se amontoa é quando está sobrando muitas coisas no nosso lar, que nós estamos amontoando, onde os vermes se alegram no mofo. Jesus elucidou ainda fraternalmente, dizendo que um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou à própria conta um homem comum,
desde o nascimento. A exemplo do nosso anjo de guarda, nosso anjo guardião, um determinado anjo desse tomou, desde o nascimento, uma determinada criança. E ele começou a ensinar tudo para ela com o maior desvelo, não deixando nenhum momento sozinho. Ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros e os músculos, a sorrir, repousar e também repousar nos braços maternos. Ele deu-lhes as primeiras lições da palavra e afastava-o, hora a hora, de influências perniciosas. Dava-lhe medicamentos invisíveis por intermédio do ar e da água, das vestimentas e das plantas. Cuidava, então, desta pessoa com totalmente desvelo, muito mais do que se faz um determinado anjo de guarda. Ele salvou do erro, do crime, dos males que atormentam os pecadores. E desta forma, esse anjo amparou a todo momento aquela pessoa. O homem, todavia, que nunca se lembrara de agradecer as bênçãos que o cercavam, fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Quando essa criança se tornou homem, ele se tornou um orgulhoso e cruel, e ele não se lembrava das bênçãos que tinha recebido. E ele jamais agradeceu essas lembranças. E ele então passou simplesmente a humilhar os outros. Quando ele experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, menosprezando a lei do amor universal, que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, gesticulou revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Quando o seu anjo guardião deixou que ele experimentasse o primeiro desgosto que ele mesmo provocou ali devido à lei de amor universal, ele menosprezou a lei do amor universal. E ele gesticulou, se revoltou contra o céu, acusou até o Senhor de injusto e indiferente. E aflito, o anjo guardião procurava levantar-lhe o ideal de bondade. Mas aí chegou em socorro a esse anjo guardião um anjo maior. Se aproximou dele e ordenou que o primeiro dissabor do tutelado endurecido por excesso de regalias se convertesse em aflição. Este anjo maior então determinou que todo dissabor que ele sofresse, ele tinha que ter aflição. Ele, na verdade, pediu para que o anjo guardião totalmente se afastasse ali do seu tutelado. Assim o homem começou a recolher os valores da paciência, porque ele passou a ter as aflições. Ele começou a aprender a paciência, a humildade, o amor, a paz de todos, fazendo então um precioso colaborador do Pai na criação. E Jesus, finda a história, ele espera que Raquel fale alguma coisa, mas ela emudeceu, porque ela estava em meditação, assimilando todo aquele conteúdo. Nesta lição, nós temos duas colocações. Primeiro, sobre o anjo guardião. Cada um de nós possui um espírito mais evoluído do que nós, que nos acompanha desde o nosso nascimento. E ele está sempre conosco, esse anjo de guarda. Ele está sempre conosco em todos os momentos. Mas nós temos que estar sintonizado com ele, para que ele possa estar junto conosco,
quando nós estamos querendo fazer a coisa certa, fazer o bem. Agora, se nós nos afastamos dele e que nós achamos que somos super-homens e nós somos orgulhosos, ele também se afasta, para que nós possamos colher o que nós estamos plantando. Porque se nós plantarmos o ódio, a lei de causa e efeito fará com que nós possamos colher o ódio mais na frente. E assim, pela dor, nós vamos também ali aprender. E uma outra colocação sobre esse anjo guardião, nós podemos comparar com um pai aqui na Terra. Todos nós que somos pai, nós queremos o melhor para os nossos filhos. E desta feita, nós temos que dar educação para eles. E muitas vezes, alguns pais querem ser amigos dos filhos. Eles não querem ser pais. A diferença é que ser pai é necessário que você ensine a pessoa, que você ensine o filho, que você repreenda o filho nas horas que são necessárias. Ser amigo é você se igualar a um amiguinho dele, o que não leva a nada, esse tipo de coisa. Ele está se furtando a sua responsabilidade de pai e de mãe. E o resultado que nós vemos na nossa sociedade é um resultado desastroso, porque quando o pai e a mãe começam a dar de tudo para o filho, para a filha, querendo compensar a sua ausência, por exemplo, e falando coisas para ele, olha, se você passar de ano na escola, você vai ter um prêmio tal, essas coisas. Isto tudo vai fazendo com que a pessoa ache que a vida é aquilo. E quando ela se torna adolescente, por exemplo, ela vai perceber que o mundo não é aquilo que a mãe e o pai estavam fazendo. E ele vai se rebelar. Ele vai achar que ele tem que ter tudo aquilo. Ele tem que ter um carro, por exemplo, que muitas vezes o pai e a mãe não podem comprar. E assim por diante, uma namorada ou um namorado já não se consegue com essa facilidade que o pai e a mãe colocou durante o seu crescimento. Desta forma, que nós possamos, em nossas famílias, relembrar esses ensinamentos que são grandiosos, que aqui Jesus nos deixou. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus. Queridos irmãos e irmãs, vamos agora nos preparando para as vibrações finais. Buscamos Jesus, vibrando muito amor, carinho e paz em nossas mentes. Vamos pedindo a fluidificação de nossas águas que estão junto a nós e que elas, fluidificadas, possamos usar diariamente no tratamento de nossa saúde material e espiritual. Vibremos intensamente para todos os países do globo terrestre, levando paz e harmonia entre todos os povos, pois somos todos filhos de um mesmo Pai. Vibremos pela nossa amada Pátria Brasil, por todas as pessoas que detêm o poder de conduzir a nossa nação para o bem comum. Para o nosso Presidente da República, que possa se manter fortalecido na fé, perseverança e otimismo na condução de nosso país. Neste momento, as equipes espirituais do plano maior encontram-se entre nós, nosso anjo de guarda, todas as equipes responsáveis por esta atividade.
a equipe espiritual, em nome do Dr. Bezerra de Menezes, os benfeitores enviados pelo professor Eurípides Barçanufo e demais fraternidades que nos auxiliam neste momento. Ao nosso anjo Ismael, protetor do Brasil, pedimos que nos auxiliem a manter a fé em um novo porvir, perseverança no bem e mantermos no otimismo. E que cada um de nós possamos nos ajudar mutuamente ao ver um irmão ou irmã em necessidade de equilíbrio espiritual ou necessidade material. Que as nossas vibrações cheguem a todos os lares, incentivando a realizarem o Evangelho no lar, uma vez por semana, mantendo este local com equilíbrio, concórdia, perdão e muito amor entre todos os moradores. Enviemos nossas vibrações de carinho e de amor a todas aquelas pessoas que conhecemos, debilitadas pela idade, as que estão com medo ou que estão neste momento com doenças, principalmente aquelas mais graves. Junto com este amor que vibra em nossos corações e nossas mentes, vamos agradecendo a todos os trabalhadores da seara do Cristo Jesus. Vibremos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém.